Hora de conversar com Juliana Rosa. A Juliana vai ajudar a gente a encaixar essas duas notícias aqui. O Banco Central reafirma que a alta de juros está na mesa e Fernando Haddad diz que o governo deve rever para cima a projeção de crescimento do PIB para mais de 2,5%. Uma coisa não ajuda exatamente a outra, né, Ju? Conta pra gente, bom dia. O Galípolo até fez uma comparação boa na fala que ele fez ontem aqui em São Paulo, Megali. Bom dia para você, bom dia, Carlinha, Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. Ele até falou isso, que você fez essa mistura aí que o Galípolo comentou, né? Que é o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, que é o mais cotado para substituir o presidente atual do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Ele fala: cada vez que a economia brasileira surpreende para cima, o Banco Central ele tem um risco maior de ser o chato da festa. Ele até falou: olha, o Banco Central é aquele que vê que a economia está crescendo mais forte, acima da capacidade de produção, né, que aí gera um desequilíbrio, uma descompensação que gera inflação. Então a gente é o chato, né? Quando a festa está boa, a gente vai lá, acende a luz, abaixa o som. Então ele fez até essa comparação. Agora há pouco, inclusive, saiu um dado bem mais forte da economia brasileira, que é o dado do setor de serviços, que é o setor que pesa mais de 60% no PIB brasileiro. Acabou de ser divulgado aqui, o IBGE está divulgando uma alta do setor de serviços de 1,7% em junho, quando as previsões médias apontavam para um crescimento mais modesto, aqui na casa de 0,9%. Então, 1,7% de crescimento, você vê que é bem acima das previsões que se esperava, e as previsões apontavam para a economia brasileira. E aí o Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central, como ele é o mais cotado para assumir a presidência do Banco Central, até essa semana o nome dele, a antecipação da indicação dele, que pode acontecer já em setembro agora, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso, antecipou dizendo que o nome dele é tido como certo. Então, tudo que ele fala reverbera muito, até porque ele é um diretor indicado pelo governo Lula. Então, ele está fazendo um discurso duro porque ele sabe que ele precisa demonstrar que não é porque ele e outros diretores foram indicados pelo governo Lula que eles vão ser lenientes com a inflação. Então eles falam: olha, se eu estou mais preocupado com a inflação, o Banco Central está mais preocupado com a inflação. Ele até usa aqui uma palavra dizendo que os últimos dados da inflação trouxeram um desconforto maior, nas palavras dele. E por quê? Você tem a questão do dólar, que a gente tem falado muito, embora o dólar ontem tenha caído abaixo de 5,50. Chegou a 5,86 no pior momento na semana passada, depois, né, naquele momento do pânico no mercado mundial, com risco de recessão nos Estados Unidos, alta de juros no Japão, aquela sequência de riscos que levou o pânico. Mas ele até fala: olha, o dólar é um fator, mas não só isso. E aí ele fala: olha, a economia brasileira está mais aquecida. O mercado de trabalho está forte. Então, isso tem demonstrado uma pressão maior de preços, justamente porque as pessoas estão consumindo. Então, se por um lado é bom, por isso que o Banco Central é o chato, né? A economia, na verdade, ela tem que ter capacidade de produzir à altura do que aquilo que está sendo consumido. Então, não é que seja ruim, obviamente, consumir, desde que o Brasil tivesse investimentos capazes de suprir esse aumento de demanda, como eles chamam, né? Como os economistas chamam. E aí ele fala que ele está preocupado com outras questões. Os números de inflação vêm mostrando que a inflação de alimentos está pesada esse ano, deu uma trégua agora em julho, depois de impactos mais fortes de problemas climáticos. A enchente do Rio Grande do Sul afetou muito preços de alimentação, mas também a oferta agrícola esse ano está menor, então a inflação de alimentos está pior esse ano do que a do ano passado. E a alta do dólar já aparece de forma mais perceptível em inflação ligada a produtos da indústria, por exemplo. Já está mais caro produzir por conta de já alguns impactos que já podem ser vistos. Então, pessoal, para finalizar, a dúvida hoje é se esse dólar ele vai ficar
ali mais comportado e o Banco Central americano vai começar a cortar juro e aí o dólar vai ceder, não vai ser um quadro de recessão, vai ser uma desaceleração da economia americana e tudo mais, e que isso ajudaria o Brasil. Mas aí o Galípolo fala, olha, mas a gente precisa aguardar os dados para saber se a gente vai precisar subir juros ou se só manter os juros no atual patamar vai ser suficiente para puxar a inflação para baixo. Por isso que ele fala, olha, a alta de juros está sim na mesa do Banco Central.